Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor ou que sonha empreender, e a nós, consumidores, empreendedores também, para descobrirmos o melhor do nosso Brasilzão aí, os melhores profissionais, os melhores comércios. E hoje eu tô com uma profissional, gente, uma especialista. Ela é uma grande amiga minha. Maravilhosa, dedicada no que faz. Ela é mentora, consultora de negócios. Ela é especialista em empreendedorismo com foco em planejamento digital para empreendedores. Gente, vamos recebê-la aqui agora com muita energia, Alana Masson! Gabi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, eu que sou sua fã. E o tanto que nós nos conectamos tão rapidamente, né? E quando eu falo Amiga. isso, Gabi, assim, é um presente mesmo, essa conexão que a gente teve em tão pouco tempo, a gente já ter essa troca. Então, muito obrigada pelo Ah, eu que convite. agradeço. Vamos falar muito sobre empreendedorismo. Vamos, amiga empreendedora cresce juntas. Exatamente. Bora ensinar a galera a empreender. Muito bom, Alana. Eu tô muito feliz por você estar aqui, muito feliz mesmo, porque eu tenho certeza que além de eu estar perto de você, que tá me fazendo um bem danado, você vai trazer muito conhecimento para quem aqui está nos ouvindo. E seu conhecimento é enriquecedor, que eu já tô aproveitando bastante dele, tá? Dá licença. Imagina, E eu queria. A obrigada. primeira pergunta, amiga, é. Como você se lançou nesse mundo do empreendedorismo? Você já nasceu empreendedora? Sua família era empreendedora? Como foi a sua jornada, a sua história nesse mundão aí? Tá, essa pergunta eu recebo sempre, Aham. porque as pessoas me veem no cenário empreendedor hoje e elas me reconhecem como um ânimo muito assim. Parece que eu nasci dentro de Aham, berço parece. empreendedor, porque de fato foi uma descoberta. Mas não, eu sou graduada e pós-graduada em direito, já advoguei, fui servidora pública. Então, o empreendedorismo chegou na minha vida por uma transição de carreira. Então, eu cheguei no servidorismo público muito realizada, fui muito feliz na época do jurídico. E eu comecei a sentir esse comportamento empreendedor mais aflorado e comecei a ficar um pouco angustiada dentro do servidorismo público. Foi quando eu passei a entender que eu poderia fazer mais do que ficar ali. E aí, quando eu comecei a imaginar as possibilidades que eu teria nessa transição de carreira, me veio a possibilidade de ter um negócio. Hum. Porque naquele momento eu não tinha nenhum diploma, capaz de ir para uma empresa privada. Por quê? Porque a minha especialização era toda em direito público, era toda a minha experiência sempre foi em órgão público, desde a época dos estágios da faculdade. Uhum, Então eu não tinha, ou eu fazia uma transição de currículo dentro do jurídico, uhum. ou eu entrava para um outro cenário. E naquele momento eu entendi que eu não queria mais ficar no jurídico. E foi Quanto quando tempo você ficou eu nessa fiquei 12 anos. Uau! 12 anos. No servidorismo público, 5 anos e meio. Mas em toda a jornada foram 12 anos ali de capacitação, de entrega e atuação dentro do cenário jurídico. E nessa transição eu falei, bom, eu vou entrar no segmento com o meu próprio negócio. Uhum. Até para sentir o mercado, para ver se era de fato o que ia fazer meu coração vibrar, se não era só uma instabilidade emocional, porque foi um momento da minha vida que eu passei por muitas vulnerabilidades emocionais. Então eu queria sentir se de fato era uma decisão ou era uma instabilidade de emoções que estava falando mais alto. E eu comecei a empreender. E eu abri um negócio. Meu primeiro negócio foi uma loja de acessórios em prata, 925. Uau! Então era uma Chamava loja. 925? Não, Não. chamava Empodere Pratas. Ai, que Era uma legal! loja de. Eu só atendia mulheres, Uhum. então eu buscava muito essa missão de empoderamento feminino. Era um empodere-se e empodere outras mulheres, então eu tinha essa missão muito forte. E eu entrei nesse cenário empreendendo no varejo, no meio da pandemia, Físico? físico. Inicialmente era só online, Aham. depois eu criei um estabelecimento comercial físico. E em 2021, depois de 1 ano e meio conciliando o serviço público com essa, né, vibe mais de negócios e business e me descobrindo, porque quando a gente entra, Exato. né, a gente acha Ah, que a gente é mulher de que negócios, que delícia. não vai ter problema. Imagina. Imagina, né? E eu decidi pedir exoneração do meu cargo Uau, na foi com época. tudo. E em 2021 eu exonerei. Foi uma decisão muito difícil, mas uma decisão muito certa naquele momento. Uhum. E fiquei só com o meu próprio negócio. E aí depois eu comecei a empreender em outros segmentos também, e aí foi onde eu entrei de fato no empreendedorismo. Você ficou com quanto tempo você ficou com o negócio de pratas?
Eu fiquei 3 anos e meio. E era visita em casas, em comércios ou você tinha um espaço físico ali? Inicialmente, o primeiro ano ali, 1 ano e meio, foi só online, então eu tinha só uma loja Uhum. online e eu vendia de porta em porta, eu levava no trabalho, oferecia para as amigas, então era o famoso boca a boca de fato. Então Tá. era um empreendedorismo que a gente fala de empreendedorismo raiz. Aham, E depois eu criei um estabelecimento, então eu tinha um ponto fixo, aham. onde eu atendia aberto, era loja mesmo, fachada, com toda a estrutura de visibilidade e de divulgação. Nessa primeira experiência com empreender, com o negócio, quais foram suas maiores dificuldades? Porque você veio de uma carreira Estável, entre previsível, aspas, né, com exato. salários previsíveis, e Aham, você virou autônoma, meu é. Deus, entrou na montanha-russa. Aham. E aí, como foi? Os meus desafios foram todos dentro do segmento de empreendedorismo. Quando eu falo todos, o meu maior, a minha maior necessidade foi achar que eu sabia empreender e eu não sabia. Hum. Porque quando eu comecei a empreender, a gente tem a falsa percepção que empreender é revender produto. Uhum. E isso é uma revenda de produto. Quando a gente decide empreender no nosso próprio negócio, a gente tem um negócio. E um negócio requer uma estrutura. Não é simplesmente compra por 10 e vende por 20, que a conta vai fechar. Enquanto eu tinha uma remuneração fixa conciliando, as minhas contas fechavam. E eu, na minha cabeça de ilusão, sem. É assim, gente, eu não fiz nenhum tipo de capacitação. Eu Você só simplesmente foi? foi. Tudo que eu sei de empreendedorismo hoje foi na prática. E aí, quando as pessoas falam assim, Alana, você ensina tão assim empolgada, eu falo, porque cada vez que eu ensino, eu vou lá atrás na Hum. minha história. E é Você como busca. se. Eu revivo aquilo, entende? Ah, Então, de fato, é uma emoção, porque eu consigo sentir todas as sensações, traumas, enfim, tudo de bom e de ruim que aconteceu dentro desse cenário. Porque foi de fato tudo na prática. Então, quando eu abri o meu negócio, que eu pedi exoneração do meu cargo, eu fiquei só empreendendo. Eu vou te dar só um exemplo. Eu tinha uma remuneração para viver 1 ano e meio se eu não vendesse nada. Acabou em 2 meses. uau! Por quê? Ai, tá, já Vício de sei. empreendedor Uhum. inicial. Não sabe fazer gestão. Acha que compra por 10 e vende por 20. E De você? novo, enquanto eu tinha uma remuneração fixa, essa conta fechava. Quando eu precisei tocar um negócio e estruturar, não fechou. E aí foi quando eu fui descobrir que a minha precificação estava errada, eu não sabia fazer gestão, Você estava perdendo o dinheiro. meu marketing estava completamente desalinhado com a minha comunicação. E aí foi quando eu, opa, realidade empreendedora. Uau! Ficou mascarado então por um Ficou, tempo. de fato, porque a gente tem esse cenário, né? Eu vou começar a vender alguma coisa, eu tô empreendendo. E de fato, primeiro que empreendedorismo é uma coisa que é interessante deixar Sim, o que muito é bem claro. empreendedorismo na prática, né, de Isso. fato. Empreendedorismo não é uma função, não é um cargo, não é uma capacitação por si só. Empreendedorismo é um comportamento. Então, se você me perguntar, todo mundo pode ser empreendedor? Sim. E digo, todo mundo é. Se não num negócio, é na vida. Sim. Então, é 100% comportamento. Por que que eu entendi que era o meu caminho? Porque eu descobri esse meu comportamento quando eu estava atrás de uma mesa dentro de um serviço público engessada. E aí foi quando veio à tona esse meu comportamento e me trouxe uma satisfação, que é o dinamismo, a possibilidade de você ter uma facilidade de resolver problemas. Então a gente tem um problema, a gente precisa resolver. Ponto. Não temos mais um Foco na problema porque solução. resolvemos. E eu estava dentro do serviço público engessada, porque a gente tem um sistema, Uhum. assim como a parte das pessoas estão dentro de um CLT, e também ficam engessadas. Por quê? Porque tem regras e é assim que funciona e tá tudo certo. Só que quando você tem um comportamento empreendedor e dentro de um negócio, eles não te dão a possibilidade de desenvolver esse comportamento, Nossa, aí é um problema. é frustrante. Por isso que hoje os empresários, eles estão com um nível de consciência extremamente elevado sobre a necessidade de trazer o intraempreendedorismo para suas empresas. O que é isso? É a pessoa que empreende num negócio que não é seu, é de outro. E como trazer essa cultura? A E- ma o maior parte dos comerciantes que eu converso reclama da sua equipe, reclama que não tem mão de obra. "Ai, nessa cidade não tem". Imagina uma cidade Isso, com 200.000 habitantes não existir mão de obra. exatamente. Como que a gente instala essa cultura de É, é uma intraempreendedorismo? cultura um pouco mais complexa, porque as pessoas elas tendem a não ouvir quando é o teu negócio. Não, é Uhum. meu negócio, é minhas regras, não, não vai funcionar. E é isso. Hoje, a geração mais atual, com essa visão de empreendedorismo, elas estão mais abertas a essa análise. Elas Uhum. entenderam que uma ideia
É um modelo de negócio. E aí o empreendedor, o empresário, ele precisa fazer o quê? Valorizar isso. Ele precisa pagar por essas ideias, ele precisa reconhecer esse colaborador, Validar. validar isso, colocar em prática, dar oportunidade para ouvir esse empreendedor que está fazendo Hum. essa inovação. Então, o que que é esse comportamento empreendedor quando a gente escuta muito? É a facilidade de você resolver problema, de você trazer inovações, de você desenvolver criatividades. Então, assim, qual dentro de uma empresa, a pessoa mais capacitada de trazer novas ideias e inovação? Quem está no chão de fábrica, Sim. quem está na operação. Então, se o empresário, que nem sempre é o empreendedor do negócio, que fique bem claro, isso não é sinônimo, e digo mais, na maior parte das vezes, o empreendedor não é o empresário. O empresário é quem formaliza, quem assina, quem tá lá, tal, é a Uhum. figura que chega, olha. Tá gerenciando, vendo O os empreendedor é quem relatórios. chega, joga as ideias, faz acontecer, modela isso, aí vem o gestor reduzindo isso em planejamento. Então, são pessoas dentro de um ambiente corporativo diferente. Então, o gestor ele tem uma função, o empreendedor ele tem outra função, e eles se complementam. Uhum. Então, tudo isso engaja o seu negócio e faz com que o seu negócio cale. Então, quem vai trazer as inovações e as necessidades? Quem está na Quem tá operação. na prática. Porque quem tá vendo as dificuldades, Uhum. ó, isso aqui não tá dando certo. Então, é de fato o empresário, o dono desse negócio, ele tá ouvindo quem tá na operação e as reclamações que estão chegando até ele. Porque se tá chegando, é porque tá dificultando. E se tá dificultando a operação, precisa se criar um mecanismo para melhorar esse processo de negócio. Claro. Porque uma empresa ela é formada, a base dela, sempre dados, pessoas, o próximo processo. Então, dados te traz número da estruturação do seu negócio, as pessoas analisam esses dados e operam. Então, colocam em prática esse processo, que é onde geram os investimentos, as divulgações, e aí a gente tem outras vertentes dentro da construção do negócio. Mas é essa consciência mesmo de trazer. E os empresários, hoje, que ainda são os empresários mais que estão ainda mais lutantes contra isso, né? De, mas Os não, isso aí resistente à é, mudança. é muita ideia de, essa galera jovem do digital, É. lá vem os revolucionários. Eles estão começando a perceber que sim, eles vão precisar ouvir essa galera mais jovem, revolucionária, para conseguir acompanhar o mercado. E Bom. que bom que tem. Só que em contrapartida, por que que a quantidade de número de empreendedores no seu próprio negócio cresceu absurdamente? Porque as pessoas estão reconhecendo o potencial. Por isso que eu digo, empresário que não valoriza pela ideia do intraempreendedor, vai perder, porque esse intraempreendedor, ele vai criar o seu próprio negócio, ele vai empreender e vai passar por cima de onde ele iniciou. Então, Sim. esse é o cenário atual, a gente está vendo muito isso na prática. Então, se você tem alguém dentro da sua empresa que tem esse processo de criatividade, de inovação, ouça esse alguém. E sempre tem. Sempre tem. Ele vai te trazer modelo de negócio. Então, pague por isso, valorize isso, honre essa pessoa, porque de fato ela vai te honrar, porque ela vai levar seu nome. E a gente vê grandes empresas fazendo campanhas. Há alguns anos atrás eu vi uma empresa grande de refrigerante fazendo uma campanha com os próprios consumidores para darem ideia. E a melhor ideia é ganhar tal coisa, Sim, sabe? É exatamente isso que você acabou de falar. porque quem tá vivenciando o Uhum. consumo daquilo. Porque assim, ó, uma coisa que acontece muito com o empreendedor, tá? A gente é muito otimista, a gente acredita demais no nosso produto. Aham. E a gente acha que só porque a gente acredita muito, todo mundo vai acreditar. Exato. Então a gente peca na comunicação, peca no desenvolvimento, peca na qualidade às vezes, porque o que é bom, o que é bom? O bom ele é subjetivo. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então o bom, ele já tá dentro de uma seara de percepção, dentro do que eu tive acesso na minha vida. Uhum. Então se eu tive mais acesso àquilo, pra mim não vai ser algo tão bom. Talvez vai ser algo mais natural. Hum. Pra quem teve acesso restrito àquilo, vai ser algo revolucionário. Então, é essa mentalidade de identificação do teu público-alvo. Para quem você está comunicando aquele produto. E você aprendeu tudo isso na dor? Foi. E não foi pouca não, amiga. Uau, porque você está trazendo muito conhecimento aqui. Eu vivi o empreendedorismo, assim, pesado. Eu falo que eu não vivi o luxo do empreendedorismo. Eu vivi, assim, na prática de, basicamente assim, hoje é dia 20. Eu preciso fechar o meu caixa, tá no vermelho e eu não pago o aluguel da minha loja. O Uau. que eu faço? E aí, estratégia de vendas é aqui, ó.
Marketing é aqui, é conversando com pessoas, é criando na hora e é na prática validando, e é fazendo campanha, é fazendo evento e se movimentando dentro desse cenário empreendedor. Então, Uau. foi de fato na dor, assim. Aham. Então, o empreendedorismo ele me trouxe esse movimento e consolidou esse meu comportamento. Porque eu consegui ver na prática que, caramba, que movimento que eu tô fazendo. Porque por mais que tivesse altos e baixos, Uhum. era um movimento que rodava. Era Sim. um movimento, entende? E que, de fato, eu consegui me posicionar, pelo menos na minha seara local, onde eu estava, de uma forma positiva. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas eu sempre falo: o que eu sei não foi lido em um livro. E aqui, sem, assim, qualquer tipo de julgamento. Aham. Mas dentro de uma seara de que eu vivi o empreendedorismo. E é hoje por isso que eu trabalho com mentoria. É, e você tem um dom da educação. Depois que você viveu na prática todas essas dores, Uhum. eu não sei se você fechou ou não, você chegou a fechar a empresa Sim, fechei. de prata por decidir Na verdade, eu só fechei porque eu decidi vir para a parte educacional. isso. É. Como você se descobriu educadora? Porque você é uma excelente educadora, Eu sempre fui comunicadora. muito da comunicação, né, Uhum, sempre fui. Então, era escola, apresentação era Lana, palco era Lana, eu legal. sempre fui Maria Palco Aparecida, Não, eu fico sempre. imaginando você lá na área jurídica, carimbando e Ai, assinando. era a dor, Ai. E você era a sabe dor. que tem muito empreendedor que sufoca talentos, Aham, sim. porque coloca em posições erradas. É. Tem uma empresa que tem, vai, a parte comercial, o melhor do comercial, que poderia estar no comercial, está lá no jurídico, Sim. gente. Gabi, você quer me enlouquecer, é me colocar atrás de uma mesa para fazer trabalho burocrático. Hum, Não tenho o mínimo de perfil. E ainda bem que tem pessoas que têm, porque aí a gente consegue delegar. claro, aham, Eu falo, ainda bem que que tem bom, essas né. pessoas de É, dados, porque é a base de uma construção de adora. negócio, e eu não me coloca para ficar atrás folheando processos e fazendo aquilo. No começo eu era feliz porque era novo. Aham, Você estava se achando ainda, né. E aí eu parei é. e falei assim: "Eu vou ter que fazer isso aqui 30 anos da minha vida, se eu Uau, quiser imagina aposentar o num seu serviço desespero. público, às vezes fazer um outro concurso, fazer um outro". É isso, a realidade é essa, e tá tudo bem. Uhum, Eu não me encaixava mais naquela realidade. Não é que o serviço público tem um problema, o CLT tem um problema, de forma alguma. Não existe gente ruim, existe gente mal colocado na função que tá. Ponto. exatamente, eu Eu acredito não estava nisso. mais sendo a minha melhor versão dentro daquilo. Então eu estava perdendo de conseguir mais coisas, eu já não estava conseguindo entregar o que eu entregava, porque eu já estava começando a adoecer Não, emocionalmente. E aí eu falei: "Bom, eu já não tô servindo e não tô sendo mais servida, não faz sentido eu ficar aqui". Entende? Então assim, é isso, é você conseguir entender o local que você tá. E é uma visão que o empreendedor, empresário, ele também precisa ter. uhum, Então, antes de você precisa. questionar o seu time, veja primeiro se ele foi treinado, se ele tem perfil de estar onde ele tá. Uhum. Porque às vezes você faz um remanejamento interno, não deu certo aqui, vamos colocar essa pessoa aqui, é um desperdício estar aqui, ela não tá botando a melhor versão. Porque não é o problema da pessoa, não é que ela não quer entregar o melhor. É claro que a gente tem casos em casos, gente que faz corpo mole, tem de tudo no mercado. Uhum. Mas num cenário geral, analise comportamento. O empresário, ele tem o dono do negócio, o gestor, enfim, quem está exercendo aquela função, precisa entender de comportamento humano. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é Exato. uma métrica que pega no mundo business e que é Uhum. extremamente real. Se É. você não entende comportamento humano, você não consegue gerir negócio, você não consegue gerenciar pessoas. E aí você tem um problema, porque acima da base de dados, quem estão? As pessoas. Claro. E quem operaciona isso? As pessoas. E tem que treinar. Tem que Tem que treinar. treinar. E a pessoa não quer treinar, alguns empreendedores não quer, É, negligencia essa parte, e daí reclama, fala que não tem mão de obra boa. sim. Uma coisa que eu falo muito, Gabi, é assim, ó, autorresponsabilidade do negócio. E isso na vida, né? A gente Uhum. precisa ter autorresponsabilidade. Claro. É o famoso, a gente precisa segurar os nossos BOs que a gente se comprometeu. Os contratos, os problemas que a gente assinou. Sim, é isso. Não, se você não segura BO, então não assina um CNPJ. E tá tudo bem. Exato. Só que se você se comprometeu aquilo, você precisa ter essa autorresponsabilidade. Tudo que acontece no seu negócio, a culpa é sua. Uhum. Ah, mas não fui eu, mas porque o fulano é folgada, porque. Por que tá no seu time? Se você tem poder de decisão e você gerencia isso, e você tá permitindo, você tá negligenciando, você tá prejudicando, inclusive, outras pessoas que estão ali, estão trabalhando na mesma frequência que você. Exato. Se tem alguém ali, ah, porque não desenvolveu, você treinou? Ah, treinei, dei oportunidade, né? Deu uma oportunidade? Dei, não funciona. Por que essa pessoa está no seu time? A culpa é sua. Uhum.
Então, não tire a autorresponsabilidade do negócio. O empreendedor barra empresário, eu sempre faço essa menção, justamente porque a gente sabe que nem sempre é o empreendedor, quando ele é intraempreendedor, com esse poder de caneta, a gente fala, se você tem esse poder, a responsabilidade é sua. Não delegue, sabe por quê? Quando você fatura milhões, enfim, a gente fala aí dos múltiplos milhões que os empreendedores querem faturar Aham. hoje. Quando você fatura milhões, você não compartilha esse faturamento, muitas das vezes. Por que você vai compartilhar quando dá errado? Exatamente. Então, não compartilhe o risco se você não está compartilhando o faturamento. Esse empreendedor, esse seu colaborador, ele não é seu sócio, ele é seu colaborador. Então, se você tá ali, o risco do negócio é seu. Exato. Se ele não tá desempenhando como você almeja dentro dos seus valores e tá dentro do que você considera de uma relação saudável de negócio, a culpa é sua. Uhum. Ou por ausência de capacitação, de treinamento, ou se é uma pessoa que não quer levar a sério o porquê que essa pessoa tá no seu time. Então, a Exatamente. responsabilidade do empreendedorismo, ele tem que ser trabalhado, porque as pessoas elas tendem a jogar. Ah, mas porque a culpa é minha, porque é fulano que fez. Coloca a culpa até no cliente, Alana. É, do Ai, que veio cliente. mal-humorado. Ai, porque, ai, nossa, o que será que aconteceu? Exatamente. Quanto eu já ouvi isso. E olha, eu já fui uma empreendedora mal educada, tá? Aham. Já sofri muitas dores atrás de um É. balcão Mas a gente é e às eu não queria vezes. assumir pra mim. Eu Aham. preferia ficar jogando os meus BOs para os Sim. outros. E eu nunca crescia, porque eu sempre dava alguma desculpa ou inventava alguma coisa, eu não pegava o problema e Aham. solucionava, sabe? Não todos, mas alguns que eu estava, sabe? Às vezes E você tá tá tudo assim, bem, é um processo. é, É um processo. O que a gente não pode fazer é ficar nessa cobrança, é entender se você tem esse nível de consciência, até porque se você não tem esse nível de consciência ainda, o empreendedorismo vai te mostrar. vai. Porque quem vai fechar esse caixa no vermelho é você. Aham. E aí você vai ter que analisar o fluxo do seu negócio. E fluxo do negócio nada mais é do que tudo que você faz, desde pegar aquela matéria-prima, construir o teu produto ou seu serviço, Uhum. entregar na mão do seu cliente e fazer um pós-venda com ele. Exato. Esse é o fluxo do seu negócio. Se o seu caixa não está fechando, é porque esse fluxo não está se repetindo. Tem alguma falha. Se não está se repetindo, você precisa ver onde está errando. Pessoas, processos, investimentos, publicação, divulgação, pesquisa. O que está errado nisso daí? E Uhum. aí você vai ser obrigado a parar e olhar o seu negócio de cima, você querendo ou não. E aí você vai começar a entender, ah, tá errado de processos, ah, as pessoas não estão, mas tá, mas eu que não treinei. Hum. E aí você vai ter que buscar isso, porque senão o seu caixa não vai fechar. Então é isso, ou você aprende de um nível de consciência saudável, ou você vai aprender na dor. Sim, e tem muito empreendedor, muito empresário refém de colaborador. Sim, com certeza. É. E é uma outra problemática também. E foi uma reclamação muito grande que eu tive quando eu comecei na área educacional. Só voltando para você Tá, entender isso, como vamos que eu fechar entrei, ó, é isso. eu sempre então fui muito da comunicação, sempre gostei. Tem aquela métrica assim, né, Gabi, quando a gente toma uma decisão, a gente é vista como louca. Quando eu decidi romper essa barreira de servidorismo público, então eu era assessora de um promotor de justiça, então eu trabalhava dentro do Ministério Público do Estado de Goiás. Então a expectativa de quem é assessor é o quê? Ser promotor na sequência. Aham. Então a gente estuda para ser promotor. Então eu estudava para ser promotora de justiça. Era isso. Então, eu trabalhava dentro do Ministério Público, tinha o meu tempo ali de trabalho, e eu chegava em casa, era 8, 9 horas de estudo, porque eu ia ser promotora de justiça. Então, essa é a carreira. Quando eu acordei e falei assim: não, não quero isso pra mim, você rompe um padrão social dentro daquele segmento. Nó. E é um problema inicial pra você, então foi pra mim. A primeira barreira que eu tive que romper foi comigo. Porque eu falava: "Como que eu cheguei nesse momento? O próximo passo é ser promotora. Se eu continuar, é só uma questão de tempo, eu me dedicar, estudar e tal, já tô dentro da instituição". Eu tive que romper isso em mim. Como é que eu vou abrir mão disso? Depois que eu rompi de mim, eu tive que encarar uma sociedade, de falar: Nó. "Você é louca? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você tá pirando". Aí eu brinco com meu pai até hoje, porque ele fala assim: "Eu vou te internar". Ele falava assim: "Eu vou te internar. Eu acho que você tá com algum problema emocional". Então assim, Corajosa. todo mundo vem com essa pegada. E hoje eu entendo e compreendo completamente quando as pessoas falam Alana e vinha me indagar sobre isso. Porque era uma preocupação, Uhum. como pais, como amigos. Então, eu tive muitos amigos de dentro da instituição E era que um mundo vinha. desconhecido pra eles. Exato.
Era tudo muito novo. Uhum. Como é que Alana, mas você tá caminhando, é mais um pouco, você já, sabe, você fica ali efetiva dentro da instituição, você vai ser promotora, então você já vai ter um poder maior de flexibilizar, de colocar a sua ideia no papel. Calma, espera um pouco mais. Então, hoje eu entendo esse cuidado, eu vejo hoje como um cuidado, Uhum. mas na época eu via como algo que eles não estavam entendendo. Então foi um amadurecimento para mim, para essa sociedade local, né, para o meu núcleo social. Eu tive muito apoio, embora eu tenha tido também muitos impasses de de avançar e de fato romper essa barreira até eu assinar a minha exoneração. Então até eu assinar o documento foi essa, porque as pessoas ficavam e aí você já tá vulnerável emocionalmente, porque é uma decisão que não é fácil, né, eu já estava há 12 anos, a minha vida era respirar direito, era jurídico, jurídico, Uau. jurídico. Eu fiz estágio na minha faculdade, eu entrei na faculdade, um mês depois, eu estava dentro de um escritório de advocacia, eu não sabia nada. E eu ficava curiando, eu ia nas audiências com os advogados, sem saber nada, eu não sabia nem o que que era processo. Se alguém me perguntasse: "Alana, o que que é processo?", eu: "Não sei, tô só aqui". Então eu respirei isso por um bom tempo. Então foi um romper. Então quando eu decidi romper, as pessoas me viram como louca. "Ana, você tá Aham. ficando louca, não sei o quê". Quando você começa a dar certo, as pessoas perguntam como é que você fez. Uhum. Né, e dentro dessa descoberta de empreendedorismo, do meu caixa não fechar, de assim, ó, entrar em dívida mesmo e ter que ficar fazendo estratégia para pagar aquela coisa, uma das minhas ideias que eu tive na ocasião foi abrir o meu Instagram pessoal e começar a Hum. criar conteúdo. Porque era uma forma e foi quando eu descobri o posicionamento, o poder do posicionamento, que hoje é a minha Uau. especialidade, por isso que eu falo que tudo que eu ensino eu vivi, validei, sei o que Aham. funciona. Eu percebi o tanto que o nosso posicionamento pessoal posiciona a nossa marca. O pessoal. Exato. Então eu abri o meu Instagram pessoal e Uhum. eu comecei a criar conteúdo sobre a minha rotina. Eu abria live do nada, embrulhar um pedido, eu abria uma Que live e legal. compartilhava. Que ano era esse? Era 2021, 2021, Tá, não faz muito tempo. E eu comecei a compartilhar e as pessoas começaram: "Ai, que legal, nossa, que olha. corajosa", porque até então eu só tinha Instagram fechado, e aí eu Uhum. abri, as pessoas começaram a me seguir. "Nossa, Ana, que legal, nossa, que decisão difícil que você tomou, parabéns pela sua coragem", aquela coisa toda. Vinha validação externa, Isso, que ajuda, não ajuda? ajuda, ajuda muito. A Uhum. gente fala que não, mas impacta, Ajuda. tem um Uhum. peso. Tem. E aí eu comecei as pessoas começaram a me perguntar como é que eu tinha feito. E aí foi quando eu descobri a palavrinha consultoria, Ah, que eu que falei: "Opa, bonitinha. quer saber como eu fiz? Vamos tentar monetizar isso aí?". Olha só a mentalidade. É a mentalidade empreendedora, né, quer Aham, fazer negócio com todas as oportunidades. aham. Você fez Empretec? Não. Não, parece que você fez. E aí, menina, eu comecei nessa visão, estudar sobre consultoria, sobre trazer essa enquanto eu aplicava, eu poderia ensinar também. E Uhum. aí foi um processo. E as coisas começaram a caminhar, até que um dia eu estava num evento de empreendedorismo e eu recebi um chamado muito claro no meu coração. E veio muito clara uma mensagem. Isso, a minha loja já estava estabilizada, eu já tinha passado por trancos e A de barrancos. pratas. Isso. Nisso, eu conciliava também moda fitness e íntima. Uau! Porque aí eu comecei também a trabalhar nesse segmento. Aham. E aí, inclusive, foi uma estratégia que eu criei na época para uma loja levantar outra e eu criar esse ecossistema, enfim, Sim. tudo estratégia para tentar de fato pegar. E eu aí tinha dado uma estabilizada, então já não estava mais naquela dificuldade, mas eu estava recomeçando. E eu recebi um chamado muito forte no meu coração que era: "Você vai embora para São Paulo". Me Uau, veio assim: cara. "Você vai embora para Goiás São pra São Paulo". Paulo. E na época eu estava em Rio Verde, Goiás, então quando eu passei lá no processo seletivo do órgão que eu estava, foi no Ministério Público do Estado de Goiás. Então eu sou do interior de São Paulo, mas eu fui pra lá em 2016. Uhum. E eu abri as lojas lá e fiquei por lá. E me veio muito claro isso, eu falei: Que é isso, né? Que é isso?". E eu Agora eu tô comecei endoidando. e aí uma coisa que eu aprendi foi obedecer os chamados do meu coração. E aí quem Incrível. está nos assistindo, entenda como preferir dentro das suas crenças, da sua fé, né. Eu que sou cristã, eu acredito muito que foi um chamado de Deus na minha vida, que eu precisava me movimentar, que ali eu já tinha absorvido o que eu precisava, e que aquele momento de varejo, de processo de loja, tinha sido a minha preparação para hoje eu estar aqui, Que incrível. na parte educacional. E eu comecei a me movimentar. Aí no outro dia,
Na época, eu liguei pro meu irmão, que hoje, inclusive, é o meu sócio em um dos projetos, que é uma das pessoas que eu mais confio na minha vida, que é ele. E o meu irmão, ele é muito racional. Eu sou mais emoção, eu sou mais a visão empreendedora. Vamos fazer acontecer, nananana. E eu chego lá, ele fala: vamos fazer a análise de viabilidade Ótimo. econômica do projeto. Eu falo: não, pelo amor de Mas Deus. tem que ter esses. Mas tem que Tem que ter, ter. entende? É que falta esses aí, né? Porque tem 2 comportamentos empreendedores. O primeiro Uhum. é o planejador, o segundo é o executor. Eu sou Exato. executora. Se eu não tiver alguém pra planejar Tem que ter pra alguém mim, pra olhar os detalhes, né? eu só faço besteira. É Então, que foi o que você fez no no início, início. eu fui 100% executora. Aham, Eu não planejei aham. absolutamente nada. Uhum. E aí, aconteceu o quê? Caixa não fechou e todas as problemáticas. Então, aí eu liguei pro meu irmão e falei assim: "Meu irmão vai acabar comigo, porque ele vai falar umas verdade, mas vamos lá, vamos ver se é coisa da minha cabeça ou não". Quando eu liguei pra ele, eu falei assim: "Olha, eu acho assim", isso foi em maio, tá. Eu falei, ainda eu joguei longe, eu falei: "Eu acho que em dezembro, final do ano, eu vou voltar pra São Paulo, eu acho que não vai dar mais, assim, acho que eu só vou finalizar esse ano aqui". Uhum. Na hora que eu falei isso, ele falou: "Alana, até agora eu não tinha falado nada pra você, Meu Deus. mas agora eu vou falar. Você vai fechar essa loja amanhã e você vai voltar pra São Paulo". Aí eu falei: "Gente, para o meu irmão me falar isso, é porque é coisa é É de Deus chamado". mesmo. É chamado, porque racionalmente falando, o meu irmão não me daria essa resposta. Ele vai estar assistindo esse podcast, ele Vamos. sabe que Ê, irmão, que ele parabéns, ela tá ele aqui não agora. Olha que aham. lindo. Ele não daria essa resposta pra mim, porque ele é 100% racional. E ele falou: "Você vai fechar essa loja, você vai colocar tudo à venda e você vai voltar pra São Paulo". Uhum. E aí eu entrei nesse processo. Eu sei que em menos de um mês, eu já tinha vendido todas as minhas coisas, e eu já estava voltando. Menos de um mês. Menos de um mês. E aí eu voltei para o estado de São Paulo, morei 6 meses em Jundiaí, fui trabalhar com vendas, fui trabalhar dentro de um negócio. Foi Jundiaí, que Jundiaí, legal. pertinho. Aham. Vim para São Paulo, comecei a trabalhar com vendas e em pouco tempo eu comecei a trabalhar com consultoria num instituto, Olha só. que é um instituto inclusive Educacional? educacional, que inclusive eu ainda estou lá como facilitadora de empreendedorismo, que é um instituto de fomento social, que eu tenho muito orgulho e carinho de falar, que é um instituto que está em 27 países hoje Uau! e muitos projetos rodando simultaneamente, e um deles é na cidade de São Paulo, Uhum. que é um projeto de empreendedorismo educacional, voltado para juventudes. Então, é um projeto da Prefeitura de São Paulo, junto com a Coordenação de Políticas para a Juventude, a Secretaria de Direitos Humanos, em que o Instituto Besouro é o executor desse projeto, que chama Meu Trampo é Empreender, onde Ai, a gente gente. leva empreendedorismo para as pessoas em vulnerabilidade social. Uau, que Então a gente entra em incrível. bairros, comunidades, bairros periféricos, comunidades, favelas da cidade de São Paulo, levando, fazendo com que as pessoas se encontrem e que elas consigam emancipação financeira por meio do empreendedorismo do próprio negócio. Então é um empreendedorismo por necessidade. Porque a gente vive num país em que as pessoas empreendem por necessidade e não oportunidade, porque infelizmente é a nossa É, realidade. E exatamente. na época eu entrei como consultora do projeto. E Mas aí, espera aí, calma. Você veio para São Paulo, foi para Jundiaí, você conheceu esse projeto. em São Paulo, eu estava em Tá. Jundiaí, Aham. e aí apareceu uma oportunidade dentro do mesmo Que grupo que eu legal. estava. Mas você já tinha feito os cursos de empreendedorismo, tudo, ou você se desenvolveu lá Não, dentro? aí esses cursos, as minhas capacitações, eu fui fazendo conforme os trancos e barrancos lá Que atrás na prática. legal. Porque aí eu Aham, fui validando o que a teoria aham, funcionava na prática, o que não era, o que não, sabe? aham. E aí eu fiquei em vendas, 4 ou 5 meses só em São Paulo, em vendas, né, em campo mesmo, na parte comercial. E foi quando eu descobri o instituto, comecei a trabalhar com consultoria. E nesse meio tempo eu já estava conciliando com as minhas consultorias particulares. Sim. Só que ainda não era suficiente financeiramente para mim, Uhum. só o meu negócio, porque eu ainda estava me posicionando, criando um portfólio. Foi toda uma reconstrução de negócio. Você passou por todo o caminho das pedras. Exatamente, todo o caminho. E aí, nesse caminhar, fiquei durante esse tempo dentro do instituto, conciliando com os meus negócios. Ainda estou como facilitadora de empreendedorismo e hoje estou 100% como mentora e consultora de negócios. Que Então, a parte incrível. educacional veio para contribuir com toda a experiência que eu tive dentro do cenário educacional, de dizer, ó, isso aqui funciona, isso não funciona. Então, o que é a mentoria? As pessoas confundem muito. A mentoria nada mais é do que você comprar uma experiência. Você não compra conhecimento somente. Você Exato. compra o conhecimento embasado em experiência. O que você diferencia, às vezes, de uma pessoa, de um professor,
muitas vezes, não necessariamente, Uhum. mas o mentor, ele necessariamente precisa vir embasado de uma experiência, de uma vivência. Então, eu comecei a trabalhar com mentoria porque eu comecei a vender a minha vivência. Então, ó, isso aqui, os meus erros, eu falo que eu vendo os meus erros e Aham. o mentor ele tem que encurtar teu caminho. Ele tem Sim. que facilitar a tua vida. E como que ele facilita a tua vida? Com o erro dele. Então, ó, isso aqui não é o que deu certo. Não é sobre o que tá nos livros. É sobre o que não deu certo. Não faça isso. Porque se você não fizer, você vai encurtar o teu caminho pelo menos 6 meses do seu negócio. É, En eles falam que é o sábio, né, aquele que olha o que não aprendeu cai no buraco, né. Exatamente. Aí ele sai e cai no buraco de novo. É. Aí o inteligente, ele cai no buraco, mas sai mais rápido. Agora o sábio, ele desvia do buraco. Exatamente. Então a gente tem uma diferença entre lecionar, entre mentorear e entre prestar consultoria. Sim. Então, dentro você tem uma linha pedagógica, 100% de metodologia, de base didática. Uhum. Você tem a mentoria que vem com essa base didática e uma experiência maior. E você tem a consultoria que ela vem com uma base mais técnica e direcionada, sem muito didático. O Sim. consultor, a função dele é chegar num negócio, consultor de negócios, e entender qual é a dificuldade daquilo. Identificar, o teu problema tá aqui, a gente consegue te dar um plano de ação e em tanto tempo você resolve. Ponto. É técnico. Então, quando você vai diferenciar entre lecionar, entre dar aula de algo, Uhum. entre mentorear algo e entre fazer uma consultoria, essa é a diferença. E hoje você faz os Eu 2? faço os 3. Aos 3? Que Dentro do incrível! instituto, eu também leciono. Então, que Uau! na verdade, é uma parte pedagógica que a gente leva o nome de facilitadora, que a Aham. gente tem que facilitar o processo do empreendedorismo, que envolve também um pouco da prática também, mas é embasado numa metodologia do instituto. E como tá para você ser educadora? Você já se Eu imaginou amo. ser educadora na área do Eu empreendedorismo? amo quando eles falam: "Oi, professora". Eu Ai, que amo. graça. Eu amo quando eles falam: "Prof, pro". Ai, gente, eu amo dar aula, eu amo dar mentoria, eu amo ser professora, eu amo ser facilitadora, ser consultora, ser mentora, ser o que vocês quiserem chamar. Eu Que amo incrível. ensinar. É a paixão da minha Imagina. vida. Quando eu tô lá, às vezes eles me marcam em aulas que a gente vai dar. Eu vejo Aí eles marcam: no Instagram. "Prof", faz storyzinho, "prof". Eu amo quando eles me chamam de prof. Que gracinha. Eu fico igual aquelas professoras, assim, de jardim que fica: "Ai, que fofinho". Aham. Tudo empreendedor, tudo, né, já Que mais às vezes bem demais. mais velho que eu, de idade, e Aham. eles me chamam de prof, eu: "Ai, que bonitinho". Eu amo, eu amo. E a Ai, paixão amo. da minha vida é ensinar, é dar aula, é ser professora, ser facilitadora, ser consultora, mentora. Eu sou completamente apaixonada, eu me achei dentro de um cenário, Esse era o assim, chamado. esse era o chamado. E hoje eu vou entrar num processo de criação e finalização do meu curso, do infoproduto. Então eu vou lançar um curso digital 100% online sobre empreendedorismo, com Sim. foco no posicionamento digital. Então, dentro de tudo isso que é o universo empreendedor, toda a base de construção de negócio, porque eu falo assim, Gabi, todo negócio ele é construído por 4 pilares: mentalidade, gestão, marketing e vendas. É Sim. isso. São pilares que não existe o desenvolvimento isolado. Eles precisam ser desenvolvidos juntos. Juntos. Por quê? Não existe a possibilidade de você ter uma comunicação linda, ter uma aparência que comunica com o teu produto, com o teu público, um tom de voz, um comportamento, todas aquelas técnicas que a gente usa sobre comunicação. Se você não tem uma análise do que você entrega e se você tem capacidade produtiva disso. Exato. Porque senão você vai entrar eu quero entrar no digital, preciso vender, 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 Vai vender. entregar como? Como é que tá seu negócio? É varejo, é serviço, é produto, é atacado? Como é que é? Então, se algum desses pilares estiver desalinhado, o teu processo ali, o teu projeto, dificilmente vai ser sustentável. Em algum momento, ele não vai permear. Porque, e assim, negócio que não tá crescendo, tá quebrando. Uhum. Inevitavelmente. Quando a pessoa fala, mas eu tô bem, já faz tempo que eu tô conseguindo pagar, assim, não tô lucrando muito, mas tá tudo bem, eu tô pagando. Esse não estou lucrando muito, você está quebrando e não está vendo. E você só vai ver quando essa nova geração começar a se posicionar e te tirar. Eles vão Uau. te chutar mesmo do mercado. Então, ou você acompanha essa mentalidade empreendedora, ou a geração que tá vindo vai passar por cima de você. Então, esses 4 pilares, eles precisam estar alinhados quando você pensa em empreender no seu próprio negócio. O que que eu percebo hoje? A maior dificuldade das pessoas é trazer um negócio físico para a seara digital. Uhum.
As pessoas se perdem nesse processo. Se perdem, porque a comunicação ela é diferente. As pessoas acham que a forma que elas vão vender no físico é a mesma forma que elas vão vender no digital. E nem sempre. As coisas não funcionam dessa forma. Então, eu sempre falo que o segredo de uma boa comunicação não é a técnica. Isso aí é só técnica, a gente vai fazer ajustes de exposição do que você quer falar. Uhum. O segredo de uma boa comunicação é a identificação certeira do teu público-alvo. E público-alvo alinhado com um produto específico é base de construção de negócio. Olha, Lana, é uma dificuldade para quem vende serviço, pelo menos para mim. Às vezes eu me pergunto: "Quem é meu público-alvo? Como que É. eu faço para descobrir É o isso?". mais difícil. Por É isso doído, que porque depois que você acerta, é como se a estratégia já estivesse pronta. é, é isso. E para acertar? É isso. Por isso que a gente precisa levar a sério pesquisa de mercado, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender o nosso concorrente. A gente não vive a vida do nosso concorrente, mas o teu concorrente aquece o mercado que você tá. Eu já ouvi empreendedor falando: "Ai, eu nem olho para os meus concorrentes". Precisa olhar. Já ouvi Você muito. você não vai ser inimigo do seu concorrente. Uhum. Se você souber a estratégia certa, o seu concorrente ele vira sua rede de apoio, inclusive. O que você não pode fazer é subestimar o seu concorrente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam. Porque a gente viu muitos players aí que fizeram isso e que em algum momento a gente cita aí, eu sempre cito como exemplo, o Mark Zuckerberg com o Elon Musk. Quando o Elon Musk falou: "Você não vai me derrubar, não vou te vender a minha base de dados do Twitter". Pois em poucas horas ele criou o Threads e derrubou. Conseguiu toda a obtenção. Então, não subestime o seu concorrente. É uma coisa que eu falo muito. Você não vai viver a vida dele. "Ah, meu concorrente lançou uma promoção, preciso lançar uma promoção". Não. Não é comparação, gente. Não. Mas quando a gente faz uma pesquisa de mercado, qual é o objetivo da pesquisa de mercado? Identificar 3 pontos: teu Uhum. público-alvo, teu concorrente e quem fornece para você, seus fornecedores. Esse é o objetivo da pesquisa de Claro. mercado. Então, se o concorrente tá ali, é porque você precisa estudar, ele aquece o mercado. Se ele movimenta o mercado que você quer entrar. Então, você, além de estudar, você precisa respeitar o seu concorrente. Porque, sabe por quê? Ele tá aquecendo o mercado que você tá. Então, juntos vocês vão aquecer cada vez mais. E o que vai fazer o teu público-alvo, se for o mesmo público-alvo, escolher você e não ele? O teu posicionamento. Hum. Por isso que eu uso uma frase que é: o empreendedorismo liberta, mas é a comunicação que te posiciona. É como você está comunicando. E a sua mentoria, ela chama Empodere Empreenda e liberte-se. Isso, desculpa, eu Isso. confundi. Empreenda E e liberte-se. liberte-se. E vem disso. Isso, vem sob uma ótica de, com base nesses 4 pilares, você conseguir estruturar um negócio para você conseguir 3 liberdades, que eu falo que são as liberdades que regem a nossa vida. Uhum. A primeira que é a liberdade de propósito, de valores, é você assinar aquilo que você acredita e você conseguir construir uma Uhum. comunidade dentro do seu valor, dentro do seu propósito. A segunda é a sua liberdade financeira e a terceira é a sua liberdade geográfica. Então, o que o empreendedorismo ele não só vai, como ele precisa. Porque se o seu negócio não estiver caminhando para te proporcionar uma liberdade de propósito, uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, você está sendo escrava do seu próprio negócio. E tem muito aí. Você está sendo seletista do seu negócio. Uhum. Então, você rodou, rodou, rodou e caiu na mesma qualidade de vida se você estivesse trabalhando para uma outra pessoa. E pior ainda, às E, vezes trabalha 16 horas. exato. Eu já fui essa aí também. E não é esse o Aham. objetivo. Então, se toda a estruturação de escala do seu negócio não tiver, você não sentir que você está evoluindo na sua liberdade de propósito, sua liberdade financeira, sua liberdade, recalcula a sua rota. Você está errando em algum dos 4 pilares. Que no caso eu falo que um negócio com estratégia, ele liberta. Mas um negócio sem estratégia, ele te aprisiona. Aprisiona. Porque você não vai conseguir sair dele. E E você você fica não vai cega em conseguir liberdade. tiroteio. Exatamente. Ô, Alana, qual que é a diferença qual a diferença do seu empreendedorismo digital? Eu vou vender só serviços ou você consegue também posicionar pessoas com produtos no Isso. digital? A gente faz os Com loja 2. física também? Isso, também. Então, qual que é o meu Uhum. objetivo? Eu falo assim, eu não vendo marketing, então eu não sou uma agência de marketing, eu não tenho uma Uhum. agência. Às vezes a minha comunicação fica um pouco com ruído quando as pessoas escutam, e é uma coisa que eu me policio muito em comunicar, Uhum. porque eu, Alana, não tenho uma agência de marketing. E muitas das vezes, quando você usa a palavra posicionamento digital, as Uhum. pessoas interpretam como: Alana tem uma agência de marketing.
ela faz corte de vídeos, ela faz edição, ela faz gravação, ela tem isso. E não, eu não tenho, não pretendo ter, não é esse o meu modelo de negócio, não faz parte do meu modelo de ecossistema. Então, quando eu falo sobre posicionamento, eu trago a comunicação do empreendedor na seara digital. Então, eu faço o planejamento, eu não executo esse planejamento para ele. Então, ele precisa entender o porquê que ele está fazendo, para onde ele vai e qual é o objetivo daquilo. Entendi. E aí, partindo disso, é claro que eu tenho os meus parceiros de agências de marketing, Sim. que a gente consegue ser um braço de execução desse plano. Mas o meu trabalho é conscientizar a nível de mentalidade, gestão, organização e negócio, para que a pessoa consiga vender esse negócio no digital. Porque assim, para mim, Gabi, não existe a possibilidade, tá? E é um ponto de vista meu, Claro. respeito Uhum. outros colegas que utilizam outros modelos e métodos de metodologia. Eu não acredito na construção de uma comunicação para venda no digital que não seja sob uma ótica de negócio. Sim. A gente é um negócio. Então, nós somos marcas. Então, nós precisamos nos posicionar. Por que que as pessoas, elas abrem a câmera e vão falar qualquer tipo de conteúdo e elas não conseguem ver resultado? Porque elas entendem muito de comunicação e pouco de negócio. Hum. E aí a gente gera um problema. Porque Sim. tudo é negócio. Comunicação é negócio. Se você é influencer e você fecha uma parceria com uma marca, você está fechando um negócio. Sim. Você tem que ter mentalidade que a sua empresa, você como negócio, está fazendo um contrato de prestação de serviço com outro negócio. E se você entender só de comunicação daquele produto e não entender toda a seara do mercado, em algum momento essa conta vai chegar. Ou você vai se vincular com alguém que não foi muito legal para sua imagem. E isso no digital, o jeito que o digital ele te posiciona com escala, ele te derruba na mesma proporção. Com certeza. Então, se Uhum. você não entender de pessoas, de negócios, do impacto que aquilo vai trazer, você não consegue você não consegue medir onde você tá pisando. Uhum. Se você focar só, é um produto, uma qualidade legal, tá, vou comunicar. Tá, mas o teu negócio, ele tá alinhado ao negócio de quem você está Os vendendo? valores têm que estar alinhado. Então a pessoa precisa entender de mercado, a pessoa Uhum. precisa entender de negócio, de gestão. Então, como é que você precifica seu serviço? Isso é gestão de negócio. Então, Exato. tudo isso, então, a minha comunicação é com empreendedores que possuem um próprio negócio. Então, são empreendedores que têm um próprio negócio e querem se posicionar no digital. Se já estão no digital, que precisam potencializar essa comunicação, esse posicionamento, ou que não estão, que estão iniciando e querem, né, de cara já iniciar no digital, a gente introduz esse planejamento. Legal. Então, deixando bem claro, eu não sou uma agência de marketing, É um método. é um método. Então, é Legal. planejamento. Uhum. Então, eu trabalho com planejamento digital para empreendedores. E ele faz a própria execução. Ele faz a própria execução. Por isso que eu não vendo, exemplo, scripts prontos. Aham. Porque não cabe, e respeito também quem trabalha, mas não cabe dentro do meu modelo de negócio. Porque o meu modelo de negócio é a conscientização do porquê a pessoa está fazendo. Então, eu monto todo um cronograma de planejamento. Ó, de segunda a sexta você precisa se posicionar. No sábado e domingo você tem um segundo posicionamento. Então, o que, que você vai posicionar de segunda a sexta? De segunda-feira você precisa comunicar tal coisa. Isso a gente faz uma anamnese, uma base toda estrutural. Eu entro com essa mentalidade de negócio. Depois que a gente elevou todo esse nível de consciência, a gente entra com o planejamento. Então, segunda-feira você precisa comunicar tal coisa, embasado em tal objetivo. Então, a pessoa ela sabe que ela tá fazendo aquele conteúdo com a intenção de obter tal coisa no negócio dela. E tem que ter intenção. Tem que ter intenção, 100% Uhum. intencionalidade. Então, tá, qual é o meu objetivo? Alana, eu preciso de cliente, eu tô começando agora, eu não tenho banco de dados de cliente. Você precisa então focar na prospecção, então topo de funil, Uhum. tanto de marketing quanto de vendas. E aí dentro disso, você precisa prospectar, você precisa criar esses dados. Sim. Qual a ferramenta performa melhor no cenário digital com o objetivo de topo de funil? Reels. Então vamos investir em Reels. Então você vai investir numa agência que faz uns cortes legal, que te dá visibilidade, que vai escalar o seu negócio. Você vai aprender a trabalhar um orgânico. Você vai entender que o tráfego pago ele só funciona se estiver alinhado ao seu orgânico, caso contrário. E a gente vê isso tão na prática que eu sempre brinco com os meus alunos e falo: alguém aqui tá rico milionário? Bilionário? Não. Eu falei, o Mark Zuckerberg tá. Por quê? Porque você tá investindo no tráfego pago e só ele tá ganhando. Ah, Porque ele faz a parte dele e você não faz a sua. essa doeu. Então, quando você vai pagar o seu tráfego pago, é maravilhoso. É uma estratégia assim que tem que ter no negócio. É basicamente assim, ó.
que a Meta faz? Coloca na porta da sua casa quem você quer. Eles vão bater. Na hora que você abrir a porta, se estiver bagunçado, ninguém entra onde está bagunçado. Eles vão embora. Então, não existe. O Mark Zuckerberg, ele faz a parte dele. Eu sempre brinco com os meus alunos desse. Agora, você fez a sua? Uau. Porque é prospecção. Então, eu fiz um vídeo e viralizou. Tem 1 milhão de views. Legal. Como é que foi a conversão disso? Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando um vídeo seu viralizou e caiu lá no topo do funil, prospectou, é entrar no seu Instagram ou no TikTok, né? Enfim, qual canal de comunicação você mais utilizar e analisar o resto. É, saber o que você vende. Às vezes ela não consegue nem enxergar o que você vende. Exato. O que eu mais percebo, as pessoas, elas não têm nem quem sou eu nas suas redes sociais. Uau. E é uma coisa assim. Aí elas querem pagar um tráfego pago. E aí você entra, você só vê foto de produto. Ou fotos aleatórias. Não tem um quem sou eu. Não tem um posicionamento de autoridade. Não tem prova social. Não tem validação. Não vende. Só que o Mark Zuckerberg vendeu o tráfego pra você. Então, por isso que justifica os muitos bilhões, múltiplos bilhões. E você não. Entende? Então, assim, é uma construção. Enquanto as pessoas não elevarem esse nível de consciência, que elas precisam ter um orgânico alinhado a um tráfego pago. Uhum. E tudo isso, como é que você constrói esse orgânico? Se posicionando. Sim. Alana, preciso aparecer? E aqui, de novo, também é uma polêmica, porque tem É. o time que acha que não precisa aparecer. Uhum. De novo, nada contra, mas dentro do meu modelo de negócio, não existe a possibilidade de eu atender alguém que queira vender sem aparecer nas redes sociais. Porque eu não vendo pra ninguém aquilo que eu não compraria e que eu não acredito. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque pra mim, como eu analiso o posicionamento digital vinculado a negócios, não existe a possibilidade de você vincular uma marca sem vincular a você. Não E se a existe. pessoa não quer aparecer de jeito nenhum, tem muito problema com isso. E... Você precisa, de alguma forma, trazer alguém que te represente dessa sim. forma, Legal. mas que esteja muito bem alinhado ao teu posicionamento. E ainda assim, é uma manobra muito demorada, que eu não vejo na prática. Sabe por quê, Gabi? Quando a pessoa ela não quer aparecer e ela substitui isso, ela tampa o sol com a peneira. Uhum. Porque o problema não tá na câmera, não tá na rede social. Tá numa crença limitante que ela Tá. tem. Então, ela tá cobrindo um problema. Então, vamos tratar esse problema, vamos encarar. Então, Bem- as pessoas, elas querem fugir. Mas é não, porque eu tenho medo. Medo de julgamento, crença limitante de, às vezes, criança que foi muito comparada, criança que foi muito apontada, teve, às vezes, uma criação mais abusiva. Então, assim, vamos tratar isso, tem estratégia. A neurociência, inclusive a parte de mentalidade, eu trabalho muito a pegada de PNL disso, porque do mesmo jeito que a gente cria hábitos ruins que gera crença, a gente consegue, com a neuroplasticidade, Aham. ressignificar isso. Tem Sim. técnicas. Tem. E eu ensino isso. Então, ao invés de ensinar você a se substituir, eu quero te ensinar a ressignificar o porquê que você tem problema em aparecer. Então você transforma o ser humano, o empreendedor, num ser humano melhor também. Exato. É fácil? Não. Não é fácil, porque crença limitante ela é criada de duas formas. Ou por um hábito, uma repetição de situações que Aham. te gerou algum bloqueio, ou por uma situação isolada, mas que foi traumática ali pra você naquela hora. Forte impacto emocional. Exato, então cria aquele canal neural e te bloqueia. Então, cada vez que você se vê naquela situação, você tá numa zona de risco. E o teu cérebro tem que te manter vivo. Essa é a Luta função ou dele. fuga. Foge daí, não liga essa Exato. câmera. Então, Sai assim, correndo. se você tem esse problema de aparecer, o teu problema não tá com a tua comunicação. Tá com uma crença limitante lá atrás. Então, se dentro do meu método eu ensino mentalidade, gestão, marketing, vendas, vamos tratar isso. Então, quando a pessoa fala, eu falo assim: olha, então você tem como substituir, mas infelizmente eu não consigo te dar um plano de negócio. Mas eu tenho colegas que aplicam, eles têm o resultado deles. Mas Alana, não consigo trabalhar sob essa ótica. Uhum. Entende? Então, eu prefiro trabalhar a causa para esse desenvolvimento, porque tá muito interligado. Porque, como eu tava falando, o que, que vai fazer a pessoa me escolher e não escolher você se a gente atua no mesmo segmento? Você ou eu. É a nossa Aham. autenticidade. Sim. E a gente só mostra a nossa autenticidade se a gente aparecer. As pessoas se conectam com energia também. Total. Com pessoas. Uhum. E ninguém. E isso aqui você guarda pra tua vida. Ninguém comunica seu negócio como você, por melhor que seja essa pessoa. Ninguém. Então, por quê? Porque quando você comunica a sua história. Seus valores. E é completamente diferente. Então, você pode ter o melhor porta-voz. Mas o melhor de comunicação. Ele não tem a história. Ele não tem. Então, assim, é isso. Eu sou a favor, eu sou do time das pessoas que precisa ressignificar algumas coisas. Uau. E não camuflar. Então, por isso que eu acho que o nosso nicho é muito ligado, que você trabalha Aham. com inteligência emocional também, que faz com que as pessoas despertem. Vai doer? Vai. E dói.
Ressignificar dói, porque você vai mexer na ferida. Mas isso é a longo prazo. E se não mexer nisso, atrapalha até no crescimento da empresa. É total. Porque a gente vê quantas pessoas com falta de merecimento, com falta de propósito, que vai levando É. tudo com a barriga, vai fazendo de qualquer jeito. Quando a pessoa fala assim pra mim: "Alana, eu quero algo pronto". E aí eu vou entender o porquê que a pessoa quer algo pronto. Ou é porque é logística, ou porque é tempo, ou porque, não quero fazer. A maior parte das vezes é: eu não quero aparecer. E aí eu falo: "Tá, mas aí eu vou te dar um script com todo o seu roteiro lá. Oi, fulano de tal, tudo bem? Eu sou a fulana", você vai mandar mensagem pra pessoa. Isso não vai passar a sua autenticidade. Não vai. Eu faço a comparação com a dieta, essas dietas malucas que a gente vê. Aham. Dieta da A gente sopa, você vai ficar 5 dias só comendo. É claro que você vai emagrecer. Você ficar 5 dias só comendo, tomando sopa com baixas calorias. É Só que não é claro. perene, né? Você vai, exatamente, você vai desinchar. Daqui 5 dias, nossa, que resultado. Mas você nasceu pra só comer? Só pra tomar sopa? Não, você nasceu pra se alimentar de uma forma equilibrada, com todos os nutrientes que você precisa. Ou seja, não é sustentável. A mesma analogia é dentro do cenário digital. Uhum. Vai funcionar no primeiro momento? Vai. Você pode comprar o script que você quiser. Mas como eu trabalho posicionamento de negócios, de empreendedores que têm mentalidade de negócio, eu quero que isso seja sustentável. Sim. Primeiro que, se o empreendedor, ele chega pra mim e ele fala assim: "Eu quero algo pra resolver agora". A primeira coisa que eu falo: "Você precisa desenvolver seu comportamento empreendedor. Você não é empreendedor". Porque quem tem um comportamento empreendedor desenvolvido, ele já sabe que ele não vai colher consequências agora. E muito pelo contrário, ele sabe que ele vai ter que passar um processo de recuar pra avançar lá na frente. Exatamente. Ele já tem essa análise. Esse é um Ele comportamento já já. entra assim. Total, e ele tá Uhum. aberto a pagar por esse processo. Aham. Então, se a pessoa chega e fala assim: eu quero. Não, então você não quer um negócio. Você quer uma forma de fazer uma grana agora pra Uhum. pagar um incêndio da sua vida Um e caixa seguir. rápido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu já fiz várias vezes isso. Uhum. Só que não é uma mentalidade de negócio. Você não vai viver disso. Você não vai ser sustentável, não vai se permear. Então, você não vai conseguir uma liberdade de propósito financeira e geográfica com essa mentalidade. Exato. Então, para aplicação do meu método, tá tudo muito interligado. Por isso que eu não consigo fazer e por isso que eu não atendo. Entende? Entendi. Tem que estar dentro dessa pegada de mentalidade, de construção, visão de negócio. E esse é o impacto que você quer causar no empreendedor, então. Com certeza. É esse impacto da libertação mesmo. Porque foi uma dor que eu vivi que me prendia. Era um negócio assim que eu queria fazer mais, não conseguia. Eu assinava ideias de outras pessoas, então eu queria fazer valer, né? E quero ainda, tô nesse processo de construção, porque cada fase do negócio é uma fase. Então Uhum. hoje eu consigo ensinar o que eu já vivi, mas eu ainda preciso aprender com pessoas que chegaram onde eu ainda quero chegar. Hum. Então é esse nível de Entendi. consciência. Hoje eu Uau. tenho mentores O que vão eterno me ajudar. aprendiz. Exato. Eu vou chegar onde os meus mentores estão. Só que eu já cheguei onde os empreendedores iniciais estão chegando. Uhum. Então eu consigo ensinar até aqui. Uhum. Mais que isso, eu não tenho conhecimento e experiência. Exato. E eu não iludo ninguém contra isso, por quê? Porque enquanto eu não viver esse novo processo, dessa nova fase de descoberta, 100% no digital, eu vendo só até onde eu validei. Eu só Isso é ser vendo coerente. o que eu validei na prática. "Ah, Ana, mas você não acredita que investir em grande escala e não sei o quê". Eu não sei, eu nunca passei. Não sei, você vai ter que procurar um mentor que já chegou lá pra conseguir te passar os erros dele, porque eu ainda não vivi isso. Uhum. Então, até onde eu vivi, eu criei um método pra iniciantes que querem chegar até tal base de faturamento e querem se posicionar no digital. Isso eu já consegui, então isso eu ensino. Dos demais, eu estou no processo e por isso que eu contrato mentores pra chegar onde chegou. Entendeu? E é essa mentalidade. Então, se você quer já pular processo daqui, você quer faturar tantos e não ter uma mentalidade, não ter quem te auxilia, aí as coisas não permeiam, não se sustentam. Isso é arrogância. É. Achar que vai dar conta de tudo. Isso é o que acontece com pessoas que saem da CLT, pega aquele FGTS gordinho Uhum. e coloca numa empresa que não estudou, não fez planejamento, nada, achando que vai ser o mesmo esquema. Exatamente. Aí chega lá, tem que fazer gestão de negócios, marketing, tem que fazer o comercial, tem que fazer todo aquele setor da roda da vida da Uhum. empresa. E lá naquela função ele respondia por outros, tinha outros Sim. setores que faziam, né. Aí coloca uma vida no negócio que vai para o fracasso. Vai. E vai. Vai É nadar, nadar, dolorido. nadar, nadar.
e morrer no mar. Por isso que é tão importante a educação. Total. E assim, eu sempre falo que o problema da quebra muito alta dos empreendedores, assim, de não se sustentar, de se frustrarem, de desistirem. Você tem essa estatística? Quantas empresas fecham em 2 anos? Cara, assim, a maior parte fecha nos 2 primeiros anos. Uau. A maior se você passou da crise do 1 ano e meio, 2 anos, entre 2 anos e 5 anos, é um momento que você tá ali ainda meio que tudo pode acontecer. Passou dos 5, você ganha o que a gente chama de uma estabilidade, entre aspas, de Uhum. mercado. Só que isso tá mudando muito com o cenário digital. Uhum. Essa estatística, ela já não é mais real 100%. Uau. Por quê? Porque no mercado digital, você escala um negócio em 3 meses. Uhum. Então, não tem mais esse gap. E se você começar com essa mentalidade de negócio desde o começo, utilizando as ferramentas digital para escalar em tão pouco tempo, com 1 ano, 2 anos, você tem um negócio sustentável. Uau, Se você, incrível. se você se capacitar e você entrar no digital. E uma mentalidade que eu vejo que as pessoas do físico não trouxeram ainda, algumas, tá? Não Tá? todas, Uhum. ainda não conseguiram trazer ela para o digital lá na sua loja física, você abre ela todos os dias. Você Uhum. abre as portas lá todos os dias, ou de segunda a sábado. Lá no Instagram, você acha que você pode abrir quando você quiser. Você faz Não dá, né? stories hoje. É, Ai, apareci. Nossa, várias pessoas mandaram bom dia. Aí é. você some uma semana. Fala, nossa, por que ninguém compra? É. A maior dificuldade é a constância. Eu tô É. com uma turma aberta de. Eu tenho um modelo de negócio que é mentoria coletiva. E eu estou com uma turma aberta, onde todos os meus mentorados, eu tô com 18 mentorados. Os Uau. 18 têm a mesma reclamação. E a gente vai focar nisso, em coletividade, para eles criarem esse hábito de constância. Todos, não é ausência de conhecimento, é ausência de constância. E como Planejamento, cronograma, sabe? O que fazer, E é bom que como você tá lá fazer. cobrando, né? É. Por isso que a gente desenvolve a base, e aí eu entrego um cronograma personalizado de cada um, Aham. dentro do segmento, com ideias de planejamento, tópicos do porquê você tá fazendo, qual ferramenta performa melhor e como fazer. Uau. Horários, é disciplina. Uhum. Se tá lá 8 horas da manhã o seu bom dia, deu 8:01, não mandou no grupo, fulano, cadê? Tá lá. Então, eu crio esse hábito com eles por 3 meses. Uau, que legal. Todos os dias. Então, eu pego na mão de fato. E aí não tem como. Aí é um cobrando o outro, um marcando o outro. Gera um ecossistema, né? Gera. E aí, sabe o que que gera? Não brasileiro, mas eu acho que o ser humano no todo. Aham. A gente é competitivo, né? Ô, Se você não postou o bom dia, o coleguinha postou, por que que eu esqueci? Eu vou postar o bom dia 3 horas da tarde, mas eu vou postar. uhum. E aí, essa competição saudável de eles estarem se ajudando, cria esse hábito de constância. Vai chegar um momento em que eles naturalizaram essa criação de conteúdo, esse posicionamento. E essa venda no digital, ela vai começar a acontecer. E aí você vem performando melhor, modulando, entrando com tráfego pago, fazendo, né, alguns investimentos, que aí são. Organizando a casa primeiro, né? Exatamente. E para quem quer entrar na sua mentoria, Lana, como te encontrar na internet? O que tem que fazer? Tá aberta essas turmas? Como que tá? Agora a coletiva está fechada já. Então, o meu arroba é Alana Masson. Eu estou assim em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, LinkedIn. Você tá em todas? Tô em todas. Que legal. É assim, não alimento na mesma proporção todas, Uhum. mas a gente tem que estar. É um canal. Não existe criador de conteúdo de negócios que esteja em apenas um canal de comunicação. Já Uhum. fica a dica, se você tá em um canal de comunicação só, você tá colocando seu negócio 100% num terreno que não é seu. 100% você tá colocando seu negócio ali. Se fechar ali. E se fechar? Se fechar Eu bem. brinco assim, se amanhã o Marcos vai falar assim, não quero mais brincar disso aqui não, vou fechar aqui meu computador. Puf! E aí, você fica sem vender? Então, qual que é o seu banco? O seu banco da rede social tá dentro do seu WhatsApp? Tá dentro do seu e-commerce? Onde que tá alimentado isso? Para você achar seu cliente, você tem que ir no número dos seus seguidores? Você tem isso reduzido em planilha, que seja? Em papel de pão? Uau, Você tem que ter isso gente. anotado. Quem são os seus clientes fiéis? Quem compra de você só quando você faz promoção? Quem é fidelizado? Quem compra por você? Quem compra por preço? Porque isso é importante, você tem que saber o nível dos seus clientes. Uhum. Então, cliente que vem por preço, vai por preço. Então, esse Uhum. cliente não sustenta seu negócio, ele compra esporadicamente sua. Uhum. Cliente que vem por promoção, na mesma proporção. Então, esse cliente é aquele, quando você quer queimar estoque, liga pra ele. Mas você tem que saber o nome dele. Você tem que saber onde ele tá,
data de nascimento dele pra mandar lá no dia do aniversário. Você tem que ter esse banco de Tem dados. que ter um relacionamento. E você não calcula isso abrindo lá. Deixa eu ver pra quem eu vou mandar mensagem. Eu vou clicar nos meus seguidores. Tuf. Oi, fulana, tudo bem? Gente, não mande por direct. Direct não é forma de abordagem de venda. E De qual a novo, melhor forma? polêmico. Porque tem gente que mesmo, vende porque curso ensinando Não, eu isso. acabei de falar, o quê? Tem Como gente assim? que vende curso ensinando prospecção e venda por direct. Mas, de novo, dentro da minha metodologia não cabe. Acredito que não é canal de abordagem. Canais de comunicação não são canais de venda. A isca ela tem que ser diferente. A rede social é uma rede social, é para relacionamento. Sim, É isso. tem uma base de monetização, óbvio, mas a sua comunicação tem que ser a criação de comunidade. Então, se você não tem essa pegada de criação de comunidade, trazer as pessoas para próximo de você e aquecer isso muito bem no orgânico, você não vende. Uau! Alana, chegamos num ponto muito triste do nosso Pode Ser Eu Franca. acho que o próximo tem que ter 2 horas e meia. Não, eu tenho um monte de perguntas pra te Amiga, fazer. eu falo muito, você tinha que ter Não, me interrompido. peraí, calma. Agora a gente vai esclarecer isso. Você respondeu todas as minhas perguntas sem eu precisar te perguntar. Isso foi Gente, eu incrível. gosto de falar, tá? Então, Maravilhosa. já peçam aqui nos E eu comentários. tenho Volta, certeza. Alana! Não, eu tenho certeza que quem estava aí ouvindo pensou em te perguntar também, só que, opa, peraí, ela já respondeu. Foi É. muito bom, foi incrível, é muito Ah, conteúdo e imagina. realmente a gente tem que marcar um próximo. Tem, porque é tudo muito amplo, né. É, E aí a gente consegue desenvolver sempre por temas e tópicos. E é isso, isso. deixem as perguntas aí, as curiosidades pra Gabi, Entrem e a gente no pode fazer depois um perfil responda também. perguntas Seria específicas dos interessantíssimo. seus Com seguidores, dos seus certeza. Eu quero telespectadores. saber qual é o melhor canal de venda, gente. Espera aí, eu também É. estava achando que era por direct. Na Com verdade, assim certeza absoluta. não, na verdade não. A abordagem você precisa ter algo mais aquecido, tá? Ah, Então, o que que acontece? Você faz uma isca digital pelos seus canais de comunicação como rede social, uhum. mas todas as vezes que você tiver possibilidade de abordar via WhatsApp, ela é muito melhor do que por direct. Interessante. Então, Muito melhor. É claro, se você não fazer tiver um outras grupo vias e ali. você precisa se comunicar, ok. Mas se você tiver um plano estratégico, eu não coloco jamais no meu cronograma de planejamento abordagem por direct. Jamais. Porque as pessoas estão na rede social, elas não estão para comprar. Se você estiver ali para vender, elas vão pegar ranço de você. Essa é a pegada. Então, se as pessoas estão ali, elas não estão querendo. Aí você manda, do nada, você aborda a pessoa. Oi, fulana, pode te apresentar meu produto? Não, não pode. Não Ali não quero. é o momento. Aqueça esse público. Se ela já entrou no seu topo de funil, se ela é um cliente potencial, se ela te segue e nunca comprou, é porque ela, por algum motivo, ela tá ali. Ela é um lead. Uhum. Aqueça isso. Gere essa oportunidade para ela. Derrube ela pro meio do funil. Crie conteúdo, ensine alguma coisa para essa pessoa, faça essa pessoa rir, faça ela entender um tipo de conhecimento de uma forma mais leve, porque entretenimento das redes sociais não é só pra você também ficar contando piada e fazendo graça, Claro. não. É você ensinar de uma forma mais tranquila e para que ela caia no fundo de funil, para que ela te aborde. Então, a abordagem, se você tiver a possibilidade, sempre pro WhatsApp, no Uau. mínimo. E se você tiver um canal de venda, um e-commerce, leve, faça a pessoa acessar o seu canal de venda com um espaço para uma comunicação direta, um saque, um WhatsApp, um e-mail, onde ela consiga se comunicar. Porque a pessoa que clicou naquele canal de venda, ela já tá assim, 80% decidido que ela vai comprar. Agora, a pessoa que tá na rede social por si só, ela não acessou os seus produtos, ela não tá ali para Só tá comprar. passeando. Então, a comunicação ela tem que ser diferente. Então, de novo, tem pessoas que têm resultado dessa forma, ok? Não sei fazer isso. Dentro do meu planejamento, dentro do que eu ensino, o método não é esse. Gostaria até, às vezes, de entender um pouquinho o método de outras Uhum. pessoas que têm resultado com isso, porque eu sei que muitas pessoas Tem. têm. Então, provavelmente tem uma técnica e uma estratégia para isso, mas eu, Alana, não incluo na minha metodologia, porque não validei isso na prática e com as minhas experiências não funciona. Uau, gente, adorei isso. Uma informação nova, gostei muito. E, Alana, eu quero te agradecer Imagina, eu que por esse agradeço, seu Gabi, o tempo. espaço. Você é uma metralhadora de conhecimento. Imagina! São poucas pessoas que eu conheço que são assim. É que eu falo muito. Não é Não, que... você tem muito conhecimento. E Obrigada. você tem muito a passar. E eu tenho certeza que quem entrar na sua mentoria vai ser muito agraciado por Vai, isso. com certeza. E logo mais teremos aí um infoproduto, Ai, que teremos um curso com incrível. tudo isso aqui, com Nossa, exercícios gente. práticos, Muito rico. grupos, suporte, networking, vem muita coisa legal. Quero muito te agradecer o Eu quero espaço, te a agradecer. oportunidade. De fato, é muito importante pra gente que empreende, principalmente no cenário digital,
ter essa visibilidade, essa confiança. E, de Exatamente. novo, assim, é uma honra estar aqui. A gente se Ah, conheceu há pouquíssimo tempo, mas a nossa conexão já verdade. foi, assim, insana. Foi muito bom. De trocas mesmo, e a gente consegue entender que de fato não é o tempo, mas é a intensidade que as coisas acontecem. Então, muito obrigada, estou à disposição sempre. Já mandem as Manda, perguntas, gente, vamos fazer uma segunda. dúvidas e vamos fazer muito mais. Ai, muito obrigada, Eu que viu? Muito agradeço. obrigada, muito sucesso, muitas Amém, para vendas nós. e muita estratégia aí para esses empreendedores que estão sedentos É de isso aí, conhecimento. é E, isso aí. gente, busque por conhecimento, para de ficar nadando contra a maré, não é Exato, verdade? empreendedorismo é estratégia. É. Um beijo, um Beijo, abraço, até o gente. próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau.